Vamos abrir 2 Coríntios 8, 9. Não, 9, 6. 2 Coríntios 9, 6. Segunda Coríntios 9, 6. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glória a Deus. Sabem que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Todas as coisas que nós sonhamos na Terra têm um tempo determinado. Há coisas que germinam mais depressa e há outras que levam mais tempo a acontecer. Mesmo nós sabendo isso da Terra, quando isso acontece nas nossas vidas, nós queremos que tudo seja mais rápido. Realmente temos telemóveis, micro-ondas, tudo é mais rápido, funciona mais rápido. Queremos uma informação, mais rapidamente conseguimos, tudo é mais rápido. Mas em tudo há o tempo de Deus. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que fazes multiplicar todas as coisas. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Números 6, 26. Números 6, 26. Deus disse a Moisés para falar umas certas palavras para poder abençoar o povo. Veja o que está aqui escrito. Números 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No versículo 26, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Eu quero que quero falar o título da mensagem de hoje é Paz. E a paz é a própria presença de Deus. Jesus nos apareceu como príncipe da paz. E nós precisamos desta paz para poder viver. Muitos tentam atingir essa paz através de formas diferentes, através de ginástica, através de outras coisas, através de meditação, tentam atingir essa paz.
Mas essa paz só vem com a presença do próprio Espírito Santo dentro de nós. Uma das coisas que temos que aprender é não decidir nada, não fazer nada sem sentirmos paz. O que é que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós falamos coisas sem estarmos em paz, porque estamos revoltados, porque estamos chateados, porque nos magoaram e a nossa resposta não é uma resposta de paz. Deixe passar esse momento. Busca o Senhor. Busca a paz de Deus e você dará a resposta certa. Eu lembro-me de uma vez falar com um colega meu e estar a falar com ele. E à medida que estava-lhe a partilhar o Evangelho, ele virou-se e disse: "Ei, estou a sentir uma paz muito grande." Essa paz que ele estava a sentir era a própria presença de Deus junto a ele. É essa paz que todos nós precisamos. Eu vou-vos mostrar que até em guerra é preciso paz. E você dizer, em guerra? Sim. Em guerra é preciso paz. Porque só nós temos a paz, temos o discernimento correto para fazer todas as coisas. Nunca reage em raiva, em revolta, em ira. Nunca reaja porque magoaram, porque lhe disseram coisas que você não gostou. Não reaja assim. Reaja de paz. Inclusive, as pessoas que recebem uma resposta de paz, em vez de uma resposta revoltada, eles não estão à espera disso. Eles ficam desarmados. Cada vez que alguém nos magoa e a nossa resposta não é de revolta, não é de magoar, não é de ir contra eles, eles ficam desarmados, porque eles não sabem como reagir perante uma atitude dessa. Porque não é normal. O que eles estão à espera é de alguém que reaja, não de alguém que lhe dê uma resposta de paz. Veja o que está aqui escrito. Juízes 6, 23. Juízes 6, 23. O que é que aconteceu até aqui? Gedeão. O anjo de Deus apareceu a Gedeão e lhe chamou varão valoroso. E ele estava escondido a malhar o trigo. E ele próprio disse, eu, valoroso, mas como? Se eu estou aqui escondido. Mas como? E o anjo disse, vai nessa tua força e livra Israel. Ele estava-se a preparar para entrar em batalha. Embora tudo o que ele foi fazer foi apenas obedecer a Deus. Juntaram-se 30.000. E Deus disse, é muita gente. Depois diz, manda para fora aqueles que se querem ir embora. E eles foram, e ficaram 10.000. E Deus disse, ainda é muita gente, manda-os beber no ribeiro. E aqueles que beberam no ribeiro, de uma certa forma, foram 300. E esse foi que Deus escolheu. 300 contra milhares de homens. E o segredo é, se Deus é connosco, não interessa quantos estão do outro lado. Nesses 300, Gedeão fez o quê? Agarrou, mandou meter fogueiras em paus, meter um cântaro para tapar, para não se ver. E depois, do outro lado, fez, quando chegou à altura certa, partir esses vasos e à volta do sítio onde estavam eles, aqueles que iriam-se guerrear contra eles, viam-se essas fogueiras nos paus, em cada um, aquilo tem um nome, eu não me lembro do nome, em cada um do vale se via e pareciam milhares, e eles começaram-se a matar uns aos outros. E Gedeão e o seu povo matou o resto. Mas veja, antes da batalha, o que é que aconteceu?
Juízes 6, 23. Porém o Senhor disse, paz seja contigo. Juízes 6, 23. Porém o Senhor disse, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. E então Gedeão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizeritas. Ele chamou o Senhor da paz. No entanto, ele ia para a luta, ia para a guerra, ia lutar, ia se livrar de um povo que estava a oprimi-los, que os estava a roubar. Mas tinha que ter paz. Em tudo o que fazemos, todas as decisões que temos que sentir paz antes de tomar toda e qualquer decisão. Se você está para decidir alguma coisa e se sente inquieto, não toma decisão. Ou então, aquilo que você pensou que iria fazer, toma a decisão contrária. Eu lembro-me de uma pessoa, um irmão nosso, que agarrou e estavam a pressioná-lo para vender o carro e queriam que ele comprasse o carro, e então estavam a pressioná-lo, não, mas tem de ser agora, porque você agora vai ter uma melhor coisa, melhores condições, tal, e estavam a pressioná-lo. E eu virei para ele e disse assim, porque já tinha ouvido isso e é verdade, sob pressão não decidimos nada. Mas vale voltar atrás. E foi o que ele fez, e depois foi comprar outro carro que era exatamente o que ele queria. Ouçam, Deus sabe mais que nós. E a paz nos nossos corações é a prova que Deus nos está a ouvir, nos está a ajudar e nos está a mostrar o caminho. Se você se sente inquieto, não está confortável, alguma coisa está errada. E isso quer dizer que a decisão que você vai tomar não é certa. Nós precisamos do Senhor da paz em nós. E precisamos ter paz em todas as decisões que vamos tomar. Eu sou muito sincero, eu nesse aspecto levo mais tempo para decidir. Mesmo sentindo alguma coisa, eu tenho que ter confirmação antes de decidir seja o que for. Porque eu não quero decidir nada por minha própria cabeça, por minhas próprias decisões. Eu quero que seja o Senhor a mostrar-me aquilo que eu devo fazer. E às vezes, quando fico em dúvida, eu espero para que seja a vontade dele e não a minha a ser feita. Mas sempre, sempre precisamos de paz. Inclusive, eu gosto de orar e quando gosto de orar, eu não estou a ouvir nada, nem coisa nenhuma. Eu ouço só silêncio, completo silêncio. É assim que eu gosto de orar. Eu gosto de sentir a paz de Deus para poder orar. Claro que há situações em que nós não conseguimos ter essa paz, mas a paz vem aos nossos corações. Pois já não é a primeira vez que eu estou a orar e sinto alegria, sinto paz. É a confirmação que Deus está no processo daquilo que eu estou a orar, que nos vai abençoar em relação àquilo que nós estamos a orar. Se você se sente desconfortável quando está a orar em relação a um determinado assunto, é que esse assunto tem que... A decisão que você pode tomar e que quer tomar pode não ser a melhor para a sua vida. Essa é uma das formas que Deus nos dirige. Nós temos que aprender. Porquê? Porque Deus sabe melhor. Mesmo nós querendo alguma coisa muito, será que é o melhor para nós? Eu não sei. Mas Deus sabe. Ao fim de uns anos, de alguns anos, a esta parte, eu tenho... As minhas decisões são sempre mais tardias do que rápidas.
E se eu quero comprar alguma coisa, se eu quero ter alguma coisa, eu oro e busco para ter a certeza que é isso e que eu posso fazer isso, que isso vai ser bom para a minha vida. Eu levo decisões mais tardias para que ter a certeza da parte de Deus. Para que depois aquilo que eu venha a comprar, aquilo que eu venha a fazer, não me arrependa. Então, vimos que Deus é um Deus de paz e pelas paz nos guia. Veja aqui, Isaías 55:12. Vamos lá abrir, Isaías 55:12. Onde é que estão os meus Isaías? Isaías 55. A mesma paz que nós precisamos. Veja aqui, Isaías 55:12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e hotéis clamarão de prazer perante a vossa face. Todas as aves dos campos baterão palma. Em paz sereis guiados. Você sabe que paz é a presença do próprio Deus na sua vida. Se você está numa casa onde não há paz, essa pessoa tem que buscar a Deus. Essa pessoa tem que trazer paz para a sua casa. Nenhuma casa onde há paz, de repente parece que há conflito. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa entrou nessa casa que lhe está a trazer conflito e litígio. Às vezes são objetos, outras vezes são pessoas. E você diz, mas então e quando é familiar? Quando é familiar, você tem que orar. Você tem que orar. E deixar ser Deus a resolver todos os assuntos. Muitas vezes são objetos. E o que é que você tem que fazer? Quebrar a maldição sobre esses objetos e abençoá-los. Já cheguei várias vezes a acontecer, a colocar a mão na parede da minha casa e orar. Quebrar a maldição sobre todos os objetos que estavam na casa e abençoar a todos. Para quê? Para eu poder sentir paz. Ouça, Jesus falou disso aos discípulos. Querem ver? Eu vou-vos mostrar. Mateus 10:13. Lá no Novo Testamento, Mateus 10:13. Mateus. Eu disse 12. Até devíamos ter começado no 11. Vamos começar no 11. Mateus 10:11. É só para mudar de versículo, pá, senão vocês... Mateus 10:11. Em qualquer cidade, isto é o Jesus a falar para os discípulos, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que daí vos retireis. Quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Porque a paz é aquilo que nós transportamos. Uma das coisas mais difíceis que aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus foi conseguir ter esta paz. Eu aceitei Jesus
E quando eu estava na igreja, havia alturas onde eu não conseguia parar a minha cabeça. Houve um dado pastor que uma vez falou que parecia que a nossa cabeça era como um cavalo numa pradaria e que não parava. Os meus pensamentos não paravam de vir. Não paravam de vir, era isto, aquilo, aquilo outro, aquilo para resolver, ou outra coisa. Eu queria ter paz e não estava a conseguir. Até que eu tive que começar a orar. Eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. E à medida que eu fui fazendo isto, eu fui conseguindo ter paz. Até que cheguei a uma altura em que conseguia estar quieto, sem ouvir nada, sem pensar nada, quieto e sossegado. Então eu adquiri paz. Mas ao princípio foi difícil. Eu tive que lutar. Porque é no silêncio que nós ouvimos a Deus. É no silêncio que nós somos dirigidos por Deus. Se entende? É na calmaria, não é na confusão. Quando temos essa paz dentro de nós em todas as circunstâncias, mesmo que elas sejam as mais complicadas, mesmo que estejamos prestes a tomar decisões, Deus nos ajuda e nos mostra o melhor caminho, porque a paz já está dentro de nós. Agora, quando estamos em conflito, vamos reagir com conflito. E isso não é o melhor. Deixa-vos mostrar aqui o que aconteceu com um homem. Vamos a 1 de Reis. Primeira de Reis 19, 11. Primeira de Reis 19, 11. Porquê em paz? Porquê a paz? Eu vou-vos ler e você vai perceber porquê. Porque podemos perder a voz de Deus se não estivermos em paz. Vamos ouvir sobre Elias. Elias tinha fugido. Tinha fugido porque estavam a tentar matar a sua vida. Ele fugiu. Ele meteu-se numa caverna e agora Deus chegou ao pé dele e disse: sai para fora. E eu ouço o que é que aconteceu a seguir. Portanto, 1 de Reis 19, 11. E disse: sai para fora e põe-te no monte perante a face do Senhor. E eis que passava ao Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quantas vezes nós já oramos, a pedir direção de Deus e não ficamos quietos à espera da resposta? E a nossa mente está em tanta confusão, com tanta confusão, que perdemos a voz de Deus, porque ela é uma voz mansa e delicada. A direção de Deus é sempre mansa e delicada e em paz. Como ouvimos em Isaías, em paz sereis guiados.
Quando não temos essa paz, nós temos que buscar essa paz para nós. Às vezes, estamos a receber demasiada informação. Agora, infelizmente, ou felizmente, temos telemóveis e são muito rápidos em informação, conseguimos receber muita informação. Conseguimos receber muita coisa, muito rápido. Ver muita coisa. Mas isso ocupa a nossa mente. E realmente não temos um momento de paz para estar quietos e sossegados perante Deus. Quando isso acontece, nós ganhamos mais do que perdemos. Então, o que fazer? Orar, pedindo ajuda a Deus. Deus a mim mostrou-me hoje que havia algumas coisas que eu devia fazer. E eu disse, Senhor, ajuda-me. E ele virou-se para mim, é muito fácil. Deixa de ver. Deixa de ver certas coisas. Deixa de ouvir certas coisas. E vai ser mais fácil. Nós às vezes não gostamos do silêncio. Mas porquê é que não gostamos do silêncio? Será que somos nós que não gostamos do silêncio? Ou o diabo que está a tentar com nós não gostemos do silêncio para não recebermos a direção de Deus? Se você está em silêncio e tem desconforto, alguma coisa não está certa. Você tem que buscar a Deus ajuda. Porque você tem que ficar em paz para poder receber a direção de Deus. Eu disse há pouco que em paz nós devemos tomar as decisões. Veja aqui. Quero-vos mostrar Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Desculpem, em vez de começarmos no 22, vamos começar no 19. Gálatas 5, 19. Nós vamos terminar no 22, mas eu quero-vos ler tudo o que Deus diz em relação à nossa vida. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, o quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, profias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como antes vos disse, que os tais que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Vocês viram a diferença? Você pode até ler, o resto está em cima. Está bem, mas eu não estou a fazer nada disto em cima. Eu não estou. Eu estou a andar com Deus, eu creio, ou pelo menos esforço-me para isso. Mas aí é que está o erro. Não tem que haver esforço. Se há coisas que estão na sua vida que você não gosta, por favor, ore. Deixe Deus. Entregue o assunto a Deus. Deixe Deus fazer. Deixe Deus mudar na sua vida. Porque Ele tem o poder de poder fazer isso. E aquilo que você poderia fazer com esforço para não fazer, deixa de ser um esforço. Você faz naturalmente. Porque Deus mudou em si aquilo que precisava de mudar para que isso pudesse acontecer. Então, só virá o fruto do Espírito, a caridade, portanto, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade,
fé, mansidão e temperança. Você entende? Nós precisamos da paz de Deus na nossa vida. Sem essa paz nós não vamos ter direção. Sem essa paz nós vamos estar em litígio, em conflito. Há um ditado em Portugal que diz: quem não se sente não é filho de boa gente. Eu digo, quem se sente e reage, é difícil ser um filho de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Que ele não é um filho de Deus? Não, ele é um filho de Deus, mas ele tem que perceber que tem que mudar para ficar mais perto de Deus. Eu lembro-me de uma vez agarraram e disseram para mim: não, você não pode trabalhar mais assim. Eu fiquei revoltado na altura, mesmo revoltado. Há mais de, talvez na altura, 20 anos que eu trabalhava com aquela pessoa e estava tudo bem, e eu fiquei revoltado. Eu cheguei ao carro e disse: eu vou orar e vai mudar e vai... E Deus disse-me: está quieto, não faças isso. Ora para que ele aceite aquilo que tu fazes. E eu fiquei quieto e orei para que ele aceitasse aquilo que eu fazia. E um mês depois, ele aparece ao pé de nós e disse: como vocês estão a trabalhar, continuem a trabalhar, que vocês estão a fazer um bom trabalho. Nós não sabemos tudo. Ouçam, enquanto nós vivemos nesta terra, conflitos vão haver. Vão haver conflitos, infelizmente, às vezes na família. Vão haver conflitos, às vezes, no trabalho. Vão haver conflitos na escola. Vão haver conflitos até na rua. Até quando vamos às compras, podem haver conflitos. Mas quanto mais você busca a Deus, mais esses conflitos se afastam de si. E mais aquelas pessoas que às vezes tentam nos provocar a ira, a revolta, a raiva, menos essas pessoas nos procuram. E às vezes, quando nós temos circunstâncias para resolver, nós resolvemos em paz e não em conflito. Porque isso está a trazer paz para a nossa vida. Isso está a trazer a presença de Deus para nós, no nome de Jesus. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Há coisas que nós vemos que nos suscitam a violência, a raiva, a revolta, a injustiça. Sabe que há muitas vezes eu tenho que orar para tirar coisas da minha cabeça que eu vi. Filmes, séries, vídeos, televisão. Eu tenho que orar para que aquilo que eu vi não influencie a minha vida e para que a palavra de Deus, só ela me possa influenciar a minha vida. Nós precisamos desta paz. Sem ela nada podemos fazer, porque a paz é a presença do próprio Deus na nossa vida. Veja aqui uma coisa. Jó 22, lá no meio da Bíblia, Jó 22, 21. Veja o que é que está aqui escrito. Une-te, Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quando nós nos unimos a Deus, a paz de Deus enche o nosso ser. E então, garantidamente, vai-nos sobrevirá o bem. Vai vir o bem para as nossas vidas constantemente.
Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está a dizer que Ele está connosco todos os dias da nossa vida. Mas nós queremos ter Deus na nossa vida. Você entende? Se não desejamos Deus na nossa vida, como é que Ele vai estar? Deus disse-me a mim, vais ter que orar mais. Vais ter que orar mais. Para saberes o que é que deves fazer. Mas você está a ver que você precisa da paz. Você precisa da paz para ouvir. E para determinar as decisões certas. Fazer as decisões certas. Porque sem a paz de Deus, nós não vamos conseguir. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Então vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti ao nome de Jesus. E Senhor, sabemos que precisamos desta paz. Se há algumas coisas que nós vemos e ouvimos, nos fazem desviar dessa paz. E por isso te pedimos perdão. Ajuda-nos a permanecer junto a Ti. A recebermos a Tua paz, a Tua direção. Para guiar as nossas vidas, para que façamos aquilo que é bom para nós e para os outros. Senhor, que a Tua paz encha os nossos corações constantemente e que ela seja o alvo da nossa vida todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Até muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. E uma boa semana. Amém.